Olá, olá a todos os amigos, nesta noite abençoada, hoje um dia realmente especial, fantástico, e nós estamos repletos de notícias incríveis que estão realmente, meus amigos, mudando o mundo. Estamos vivendo uma mudança em curso, e é fantástico poder estar aqui e testemunhar o que está acontecendo. Então, todos nós somos uma geração privilegiada. Pois bem, decolando a espaçonave. Aqui, meus amigos, informações que você só vai receber, que você realmente só vai saber, vai ficar a par aqui no canal Demis Viana, Mundo Secreto, decifrando o mundo oculto. Kirill Dmitriev, eu gosto muito do Kirill Dmitriev, né? Aliás, eu sigo ele no X. Ele está repostando uma postagem do Loirão. Sobre a Europa, os imigrantes estão chegando em grande número e a taxa de criminalidade está aumentando. A Europa deveria respeitar a abordagem mais bem sucedida de Viktor Orbán. E a Hungria da Úrsula... A Úrsula, que está, inclusive, respondendo o processo, mas ela não perde o cargo por causa que ela, é lógico, né, por causa do lobby dos seus amiguinhos globalistas, que é a Úrsula, a vovó malvada, deveria ouvir o papai. Pois bem, Loirão aqui exortando a União Europeia para respeitar o Viktor Orbán, que é antiglobalista. Caso contrário, vai arrumar uma briga com o próprio Loirão. E falando em caos na Europa, aliás, isso aqui é o retrato do caos mundial, infelizmente. Porém, meus amigos, Loirão, não só o Loirão, mas as forças da luz estão nesse momento compelidas para, de fato, esmagar a cabeça da serpente, mas é um triste retrato do mundo. Aqui, Kirill Dmitriev, veterano britânico, senhor de quase 100 anos de idade, chorando na televisão. Todos os meus esforços como veterano da Segunda Guerra Mundial foram em vão, porque estamos na mão de globalistas. Realmente foi um depoimento dramático deste senhor, desse valente, deste herói britânico. Veterano britânico fala sobre o Reino Unido de hoje e cita, última hora, veterano britânico se emociona ao vivo na TV ao falar sobre a situação do país. Palavras dele. Filas e fileiras de túmulos brancos para quê? Ou seja, pessoas que perderam a sua vida, né, em pró da paz, da liberdade. Para um país como o de hoje, liderado pelo Stammer, extrema esquerda, é triste. Não me desculpem, o sacrifício não valeu a pena. Lutei pela liberdade e agora está muito pior do que quando lutei. Ou seja, o mundo está pior porque, na verdade, eles são bigodistas, né? Eu já falei isso para vocês, que os Majestic 12 são todos adeptos do bigodismo. Elitistas, né, supremacistas, disfarçados de progressistas. Esta que é a verdade. Pois bem, Kirill Dmitriev, novamente, sobre a Usantia, que postagem, ele novamente repostando a informação, aqui a postagem do Loirão, sobre a Usantia, a Ucrânia, é isso. Acho que fizemos muito progresso, reuniões produtivas de 3 dias nos Estados Unidos, com Steve Witkoff. Na semana passada, discutimos o caminho para a paz, o comércio e a cooperação econômica e a proposta dos Estados Unidos de proibir a ideologia bigodista, ideologia bigodista na Usantia, até que enfim, porque estava explícito. Eu vi uma entrevista da CNN que eles tiveram que desfocar a tatuagem do capitão da Ucrânia que estava ostentando ali o símbolo do bigode na maior cara de pau. Impressionante. Mais novidades em breve. Sensacional. E aqui, meus amigos, o colapso no Salão Oval. Esse assunto repercutiu muito nas redes sociais. E não é para menos, porque foi algo que realmente nós não... vamos ser sinceros aqui, não é algo que acontece todos os dias.
Quando vi o vídeo do executivo da Ozempic desmaiando no salão oval, deu um treco no homem, um mal súbito, eu falei, mas o que será que aconteceu? Tem um contexto, é bom entender que existe um contexto. E depois que você entende o contexto, aí você entende do porquê do desmaio desse CEO da indústria farmacêutica. Soube que era mais do que apenas uma emergência médica. A cena estava carregada de simbolismo. Sim, um simbolismo que este império está com seus dias contados. Uma figura de destaque da Big Pharma, desmaiando bem na frente de Loirão e Robert Kennedy Jr. O Robert Kennedy Jr., que é o secretário de saúde, também estava presente. Dois homens que falaram abertamente sobre a corrupção dentro daquela indústria. O homem e o local eram perfeitos demais para serem ignorados. Que coisa. A Big Pharma tem sido um dos lobbies mais poderosos do mundo, ao lado da AIPAC, por décadas, né, sem falar do FDI. É isso, controlado por globalistas. Por décadas, eles usaram dinheiro e influência para moldar políticas, controlar reguladores, silenciar a oposição. Sim, porque o lobby no Congresso, meus amigos, é muito poderoso e muito influente, sem falar do dinheiro. Dinheiro, mão boba ali. Isso, que é molhado. Pois é. Gastam mais em lobby no Congresso do que quase qualquer outra indústria. Sim, muito dinheiro, muito investimento. E esse poder lhes permitiu operar com quase nenhuma responsabilidade. Então, quando um dos seus próprios executivos desmaia na sala, no salão oval, mais poderoso do mundo, na frente de dois homens que prometeram expô-los, parece um sinal. Parece não, é um sinal. As indústrias que antes controlavam tudo estão começando a desmoronar. Sob os olhos atentos de Loirão e diante do mundo, como um grande sinal de uma grande mudança iminente. A mensagem é clara, é nítida. A Big Pharma não pode ser confiável. E Loirão acabou de expô-la de forma muito pública. Que palavras da Laura Aboli. Um comentário bastante pertinente. Porém, é bom entender o que de fato sucedeu. Vamos ver mais postagens aqui, meus amigos, sobre este tópico. Aqui, meu Deus, novo ângulo do executivo da Ozempic desmaiando no salão oval. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo e a grande maioria das pessoas, infelizmente, em Nárnia. Ainda no mundo da Alice, infelizmente. Diminua a velocidade, observe com atenção o que você nota primeiro. Quando ele ficou sabendo de algo, ele realmente não resistiu. Ele perdeu suas forças e acabou desmaiando. E vocês vão entender o porquê com detalhes. Aqui, meus amigos, Hunter Pitts. Robert Kennedy Jr. expõe a corrupção no tratamento do Ozempic. E então Loirão anuncia planos para barateá-lo ainda mais. Mais de 100 membros do Congresso apoiam um projeto de lei para financiar a Ozempic pelo Medicare por $1.500 por mês. Então, meus amigos, um lobby muito grande no Congresso, molhando a mão de muitas pessoas. Vejo que também isso acontece com as indústrias aeroespaciais. É assim que a ADS consegue alcançar os seus objetivos. Infelizmente, eles usam esta estratégia. A maioria deles recebeu dinheiro do fabricante. Isso. Uma empresa europeia chamada Novo Nordisk. Abre aspas, há uma pressão para recomendar a Ozempic para americanos a partir de 6 aninhos de idade, para uma condição que é completamente evitável e que mal existia há 100 anos. Sim, no caso aqui seria um medicamento para tratar a obesidade. Porém, no país que ele é fabricado, de origem, ele é proibido. Estranho, né? Se o medicamento ele é seguro, você imagina que no país onde ele é fabricado, ele seria, não teria nenhuma restrição quanto ao seu uso. Isso já fala por si só. Se 74% dos americanos obesos o tomarem, isso representa 3 trilhões de dólares por ano. O Novo Nordisk é dinamarquesa, mas o governo dinamarquês não o recomenda. Interessante, da Dinamarca, mas o governo diz, não é bom você usar isso não. É melhor não. Isso não compensa. Isso. Eles dizem à população para mudar a dieta e se exercitar, que é muito melhor.
é mais tranquilo, é mais seguro. É para tratar a obesidade. Esta é a recomendação oficial do governo dinamarquês. Por que os membros do Congresso estão fazendo o jogo dessas empresas dinamarquesas, em vez de defender os agricultores e os pequeninos americanos? É uma boa pergunta. Robert Kennedy Jr. foi o primeiro a denunciar. Então o presidente Loirão anunciou planos para barateá-lo ainda mais. Um executivo da Novo Nordisk desmaiou posteriormente no Salão Oval. Ainda acha que é coincidência? Eu acho que não, sinceramente. Ou será que Loirão simplesmente cortou drasticamente o fluxo de dinheiro para as grandes empresas fármaco? Tudo que ele fez até agora visa falir o establishment. Exatamente isso, estrangular os globalistas. O presidente Loirão anuncia mais uma redução histórica de preços em medicamentos essenciais que ajudam americanos que lutam contra diabetes, doenças cardíacas, obesidade e muito mais. Então, meus amigos, resumo da ópera aqui para vocês. Essa empresa, a Ozempic, fez lobby no Congresso, os congressistas receberam dinheirinho e aprovaram. Não, Loirão, você tem que aprovar. O Loirão chegou, tudo bem, eu sou obrigado a aprovar esse medicamento, tudo bem, ok, tá tudo certo, só que ele vai ser reduzido em mais de 90%. Quando o CEO, o executivo, soube disso, obviamente que ele teve um treco imediatamente. Entenderam? Loirão é um gênio, um grande estrategista. Pato de borracha. Pergunto, como você legalmente sabota grandes empresas fármaco? Como você faz isso? Quem vendem o seu produto, né? Querem enfiar goela abaixo o seu produto. Como que você faz para devidamente sabotá-los de forma eficaz? Resposta: reduz o preço publicamente em 96%. Em seguida, faça o fabricante do produto desmaiar no Salão Oval, ao vivo, na TV, diante do presidente dos Estados Unidos. Esses 17 segundos sozinhos valem mais do que 10 comerciais do intervalo da Super Bowl, que diz a postagem. E daí dá gargalhada. Pois é. Continuando. Migi Verdade Ultra. Algo interessante aconteceu antes do colapso da Ozempic. O presidente Loirão olhou diretamente para Robert Kennedy Jr. um pouco antes, para quem não sabe, ele olhou diretamente antes de assinar e falou para o Robert Kennedy Jr. em tom irônico, sarcástico, e perguntou: viu, Bob? Chamou de Bob. Bob, o que você acha da Ozempic? Não ouvi nada de ruim sobre eles, ouço só coisas boas. O que você acha? Naquele momento, Loirão deu uma risadinha sarcástica, não estou brincando, e o Robert Kennedy Jr. riu também. Algo de ruim sobre eles, Bob? E naquele momento ele deu uma risadinha. Talvez um dia isso aconteça. Detalhe, Loirão olha para Robert Kennedy Jr. e em sequência dá uma risada irônica, sarcástica. Que coisa. Que coisa, meus amigos. Estamos de fato vivendo em tempos especiais. E o mais incrível de tudo, que o JP, dias antes, profetizou que isso iria acontecer. E está acontecendo. A indústria fármaco iria colapsar nos próximos 2 meses. E, de fato, estamos vendo aqui o prelúdio disso. Isso é um ótimo sinal que isso, de fato, está sucedendo. E falando em colapso, olha isso aqui, meus amigos. Michael Salla. Será que a dissolução do gabinete cientista-chefe da NASA levará ao que mais denunciantes se apresentem para falar sobre o acobertamento de OVNIs? Parece que sim. Meus amigos, a NASA dissolveu o seu gabinete do cientista-chefe do início deste ano. Então ele foi demitido, provocando um êxodo de mais de 4.000 funcionários. 4.000 funcionários da NASA estão deixando esta organização, esta agência, uma debandada em massa, e estão abrindo o bico, contando tudo. Agora, com muitos ex-funcionários da NASA, livres de restrições internas, será que mais pessoas quebrarão o silêncio para revelar ao público o papel da NASA no acobertamento de OVNIs? A resposta, Michael Salla, eu acho que é um sonoro sim. E vamos para as evidências.
Skywalk Signal. Fuga de cérebros da NASA, a história interna que ninguém esperava. Em 10 de março de 2025, seguranças à paisana apareceram na sede da NASA ao meio-dia. O gabinete do cientista-chefe, a divisão independente de integridade científica da agência, se foi. O vice-chefe científico, David Tripper, assistiu à demissão sumária de toda a sua equipe, sua vice, no caso aqui, a Manta Patel Nagaraj, recém-promovida, foi demitida dia seguinte. Teve uma revolta coletiva por causa disso e hoje 4.000 funcionários disseram adeus à agência. Foi um golpe muito duro, diz Tripper. Esse encerramento marcou o início de uma crise mais profunda. Mais de 4.000 funcionários da NASA, isso chega a 20% da agência inteira. 20%. Deixaram a empresa nos meses seguintes. Uau! E eles já estão se posicionando e falando a verdade, publicamente. Quer um exemplo? Temos aqui um ótimo exemplo. Angry Astronauta. Novas imagens do 3i Atlas revelam uma prova irrefutável da origem alienígena. Não perca! Angry Astronauta discutindo que ele acredita ser a prova definitiva, que o 3i Atlas é de fato uma nave alienígena. E falando em cientistas da NASA que estão fartos de mentiras, parece que já começou o processo de jogar tudo no ventilador. Sensacional. Anomalia de distância. A aceleração significa que está correndo um contexto onde o Sol não deveria estar quente o suficiente para excitar a superfície do 3i Atlas. E, no entanto, ele mudou completamente. O 3i Atlas está brilhando, mas brilhando de forma injustificável. E os cientistas simplesmente estão assim, boquiabertos. Impressionante o que está acontecendo, meus amigos. E a verdade está realmente chegando aos 4 ventos da Terra. E falando em outro cientista, aqui temos também o Gregory Rogers, que falou de naves acidentadas e alienígenas que estão em posse em locais secretos da própria agência, ou seja, da NASA. Estudo sendo exposto e os sites negros. Michael Salla aqui. Informações importantes sobre como ligas de níquel em vez de ferro são usadas. Mas além desse depoimento, eu já trouxe para vocês, o Gregory Rogers fala também de naves acidentadas. Impressionante. Outro exemplo é o Dr. Gregory Rogers, que começaram a abrir o bico após ambos ex-cientistas da NASA. E falando, meus amigos, em colapso, realmente agora ao que se refere à superfície, e tem conexão direta também com o mundo underground, vejam só esta notícia impactante. Eric, aqui é o autor, Eric Daugert. Meu Deus, é meu Deus mesmo. Um pânico generalizado se espalhando nos círculos do estado profundo, com a notícia devastadora, e é uma notícia devastadora, divulgada pela CNN. Dezenas de intimações, repetindo, dezenas de intimações estão sendo enviadas às pessoas do mundo da inteligência. Então, vários membros da inteligência, NSA, isso, da CIA e outros departamentos, etc., estão sendo intimados a depor. Data de 2017 em diante. Todas as intimações vêm de investigadores da Flórida. E ela acha um horror. A postagem aqui, com certeza, deve ser globalista. Pró-BD. Mas isto é um fato e eu fui verificar, vi a reportagem inteira e é pura verdade. Essa reportagem de última hora detalha que o Departamento de Justiça está emitindo dezenas de intimações para ex-funcionários de inteligência dos Estados Unidos, incluindo o ex-diretor James Clapper e John Brennan, e ex-funcionários do FBI como Peter Strzok e Lisa Page. As intimações originais de investigadores do Distrito Sul da Flórida solicitavam que esses indivíduos entreguem documentos, e-mails e mensagens de textos de um período específico, de julho de 2016 a fevereiro de 2017. O foco central da investigação parece ser a obtenção de informações relacionadas à avaliação da comunidade de inteligência de 2017, que analisou a interferência do urso. Ou seja, pessoas que fomentaram a grande fake para tentar derrubar o loirão com relação à farsa do Russia Gate. Todos serão indiciados. Lembrando que isto é apenas uma cobertura para um processo muito mais amplo
e complexo, que envolve também agentes da inteligência que estão conectados aos sites negros. Incrível, porque o Dr. Steve Greer, no começo do ano, ele solicitou, inclusive, ele sugeriu uma ordem executiva do Loirão nesse sentido, e agora parece que o Loirão deu sinal verde e está acontecendo. Realmente espetacular. Lembrando, meus amigos, que esta organização transnacional, bom recapitular aqui, que tem vários tentáculos, opera em vários níveis diferentes. Primeiro, fraude bancária internacional. Projetos militares ilegais, que retém tecnologia livre e camas Medved. Brinquedos escalares, também. Comércio ilegal de pessoas. Comércio de substâncias ilícitas. Agências de fachada. Corrupção da mídia. Corporações bancárias de fachada. Brinquedinhos ilegais, não posso usar o nome. Setores de energia corrupta. Corrupção de agências estrangeiras. Indústria espacial não reconhecida. Portanto, temos, primeiro, um orçamento secreto de programas de acesso especial. Isso já foi resolvido. Então, o orçamento negro não existe mais, para nossa alegria e satisfação. A fraude bancária ainda existe. Desvio ainda existe. Isso ainda tem que ser combatido. Superfatura das empresas contratadas. Corrupção de instituições burocratas, como a USAID, que desviam dinheiro para sites negros. Quem está falando isso é o Dr. Steve Greer, que estudou esse assunto por 35 anos. O pior, eles comandam o comércio de substâncias ilícitas e o comércio de pessoas do mundo inteiro, que é parte importante do seu orçamento. O comércio de substâncias ilícitas gira mais dinheiro que o petróleo, para quem não sabe. A boa notícia é que uma equipe do governo federal, independente do Congresso, está investigando essa organização transnacional, ou seja, a administração do Loirão. Muito provavelmente, agora linkando com novas informações do Dr. Steve Greer, presidida e orquestrada pelo Marco Rubio, assessorado pelo Dr. Steve Greer, que opera no mundo inteiro. Eles estão reunindo provas e mapeando o esquema em todo o mundo com a ajuda do Dr. Steve Greer. Sensacional. E parece que agora, realmente, Loirão deu o sinal verde, para nossa alegria e satisfação. E falando em sinal verde, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Daqui a pouco vou falar dessas operações, meus amigos, e que a grande revelação já está batendo a porta. Com fatos, tá? Não é achômetro, não é opinião. Qualquer um pode ter opinião. Ter opinião é para qualquer um. Ter os fatos é para poucos. Pois bem, vamos lá. Agora, vamos dar uma pausa e falar do 13 Atlas, que também é uma informação bombástica. Agora temos... Vocês têm uma noção do que está acontecendo na superfície e no mundo underground. E fora da Terra. Uma mega operação também em curso, para acionar a consciência humana. Meus amigos, foi identificado, nesses últimos dias, um novo objeto. Borisov C2025-V1 Borisov. Que é o Borisov 2, tá? Mas não tem nada a ver com o segundo objeto interestelar identificado. Tá? Teve o Mamuá, teve o Borisov, depois o 13 Atlas. Calma. Esse é outro objeto, que foi identificado recentemente. Com as mesmas características do 13 Atlas, sem cauda, exatamente, parece uma cópia. Na verdade, é quase que uma réplica do 13 Atlas, que simplesmente apareceu do nada. E agora, recentemente, desapareceu novamente. Parece a característica de um objeto interdimensional. Está aqui para vocês no mapa. Olha só aqui. 13 Atlas, o Borisov. Um bem próximo do outro. Aliás, estão aqui perfilados. Incrível. É tanta peculiaridade, tanta anomalia do 13 Atlas, que não dá mais para esconder. Não tem como colocar debaixo do tapete, porque está cada vez mais explícito. E mesmo astrônomos amadores, e mesmo cientistas, meus amigos, estão ficando cada vez mais constrangidos e tem que falar a verdade. Como se o 13 Atlas falou, eu não saio daqui até que a revelação aconteça. É realmente algo incrível. O novo objeto Borisov, aqui, meus amigos, é um objeto errante, recém-descoberto,
que foi encontrado ao se deslocar rapidamente pelo nosso sistema solar. E interessante que ninguém viu ele. E o seu periélio estava sendo calculado para o dia 16 deste mês. Então, alegar que foi o Sol que desintegrou o Borisov é simplesmente, assim, é uma forçação de barra. É inexplicável. Ele apareceu e depois sumiu. O próprio Stefan Burns, que é geofísico, ele acredita que ele apagou, ele continua lá e vai reaparecer novamente. Descoberta da nomenclatura. O objeto do 2025 V1 Borisov foi observado pela primeira vez por Gennett Borisov, da Crimeia. O mesmo indivíduo que identificou o 21 Borisov, que foi o segundo objeto interestelar depois do Oumuamua. Pois bem. Inicialmente o objeto foi rotulado de GB 0000810. Localização e trajetória. O C2025 V1 Borisov foi encontrado diretamente entre o objeto interestelar 3I Atlas e a Terra. Então imagine, Borisov, 3I Atlas e a Terra, alinhadinhos. E ele apareceu exatamente nesse momento, como se fosse uma matemática exata. Na verdade, o Borisov está atualmente mais perto do Sol do que o 3I Atlas. Constelação, objeto encontrado na constelação de Virgem, bem ao lado do 3I Atlas. Periélio. O periélio, ou seja, o momento que ele vai ficar mais próximo ao Sol, calculado pelos cientistas, é no dia 16 de novembro. No entanto, ele desapareceu. Agora, hoje, meus amigos, ele foi identificado, parece que no último dia 3 de novembro, e hoje, dia 8, ele simplesmente sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Por hora, temos um processo de ativação tripla, onde o 3I Atlas foi responsável por uma alquimia única. Uma alquimia no Sol, depois do seu periélio. E propiciou uma explosão de massa coronal, que deve atingir a Terra por 10 dias consecutivos. 10 dias de intensa, onde nós vamos ser bombardeados por energia solar exógena. Na sequência, temos o C2025A6 Lemon, que também vai passar atrás do Sol. E em seguida, o Borisov. Né? Mas o Borisov sumiu, mas provavelmente vai reaparecer novamente. Essa combinação da chama trina do Sol com propriedades únicas é por si só uma anomalia incomparável e os seus efeitos incalculáveis. E a gente pode fazer aqui uma alusão à chama trina. Incrível. Pai, né? Isso, o filho e a deusa mãe. Espetacular. Chama trina. Uma representação espiritual de uma centelha divina no coração. Composta por 3 chamas coloridas, que representam amor, sabedoria e poder divino. Também pode se referir a uma vela com 3 cores, que simboliza o coração de Jesus. O termo é frequentemente utilizado em contextos espirituais para simbolizar a conexão entre o ser humano e a essência universal da criação para o novo mundo. Características anômalas. Falta de cauda. Então, o Borisov também não tem cauda. Aliás, ele é uma cópia exata do 3I Atlas. O Borisov é considerado um objeto muito anômalo e bizarro. Suas características mais notáveis é que, assim como o 3I Atlas, ele não está exibindo cauda nenhuma. Contexto e possíveis explicações, segundo o próprio Stefan Burns, astrônomo e geofísico. O Borisov 3I Atlas e o C2025 K1 Atlas tem também o 2025 K1 Atlas. Outro cometa na constelação de Leão, todos eles da constelação de Leão. Estão na perspectiva da Terra bem próximos um dos outros no céu noturno, em 6 de novembro. Eles estavam muito próximos. Espera-se que ocorresse um alinhamento entre Terra, Borisov e o 3I Atlas em apenas 2 dias, por volta do dia 8 de novembro. Depois que esse alinhamento aconteceu, o Borisov simplesmente sumiu. É como se ele tivesse cumprido a sua missão e apagou. Incrível. A ideia de que a falta de cauda e o menor brilho do Borisov em comparação com o 3I Atlas praticamente se encaixa na descrição de algo que poderia ter sido lançado do 3I Atlas em direção à Terra, uma vez que seria um objeto menor. Então, existe essa possibilidade, estão cogitando a hipótese, então isso aqui é uma hipótese ainda está no terreno das hipóteses, que o Borisov, na verdade, foi injetado pelo próprio 3I Atlas. E quem sabe ele retornou ao 3I Atlas. O 3I Atlas se dividiu e se unificou novamente.
Isso por si só é espetacular. Neste caso, o Borisov seria uma nave menor de plasma lançada a partir do 3 Atlas. Stephen Burns considera bizarro que tantos objetos estejam aparecendo e ninguém fala nada. Poucos cientistas, com culhão do Stephen Burns, vêm a público para falar a verdade para vocês. Alinhados em ações e interações com o Sol, com um perfeito carrossel sincronizado. É o carrossel galáctico. Além dos alinhamentos da Terra. A possibilidade de tudo isso ser uma mera coincidência é praticamente nula. Mas para tornar as coisas ainda mais incríveis, se você está achando isso incrível, você não perde por esperar. Todos esses objetos, o Borisov, 3 Atlas, C2025K1 Atlas, o Lemon também, tem origem na constelação de Leão, na qual a estrela Regulus, estrela Rei, segundo a Dama, aliás, estão alinhados também, assim, próximos ao alinhamento da constelação de Leão. Incrível. Segundo a Dama, a superconsciência feminina profetizou em 2012, através de Chris Bradson, que é um dos maiores médios da atualidade, sem sombra de dúvida, reconhecido inclusive pelas agências de inteligência e cientistas proeminentes, e generais 2 estrelas dos Estados Unidos, que no dia 5 de abril de 2026, a estrela Regulus, que é a estrela azul, estrela mãe, a estrela rei, ficará alinhada com o grande esfinge de Gizé. A última vez que isso aconteceu foi há 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás, o que ocorreu? A queda da Atlântida. Como se fosse uma nova oportunidade para o planeta Terra. Para que a nova Atlântida possa ressurgir. Nesse momento haveria a quebra de um grande paradigma, segundo a própria Dama, a Lady, que muitos interpretam como uma ativação da consciência humana. Esplêndido. Sinais da grande caixina azul. Vamos linkar isso com a caixina azul profetizada pelos Hopi, pelos indígenas americanos Hopi, que seria um sinal do surgimento do novo ciclo, onde a estrela Regulus será vista vermelha no horizonte diante da esfinge de Gizé. Fica ainda mais evidente, sendo um sinal que anuncia um período de grandes purificações e renovações do mundo. Incrível. Então é um processo, e esse processo vai chegar no seu ápice exatamente na Páscoa. E isto não é por um acaso. Páscoa tem a ver o quê? Com a libertação. No próximo Páscoa de 2026, dia 5/4/2026, que vai coincidir com a estrela azul, Caxina. Lembrando que Regulus é uma estrela de nêutrons, azul. Incrível, realmente espetacular. E falando sobre a energia feminina, exatamente, porque o 3 Atlas realmente está externando, aliás, no seu alinhamento com Vênus, Terra, Gaia, que é o símbolo do feminino sagrado. Coincidentemente, estranhamente, o Vaticano bate o martelo. Maria não é corredentora e não compartilha poder de salvar com Jesus. Isso é bem estranho, né? Justamente agora, que coisa. O Vaticano bate o martelo, porque até então era uma polêmica. Maria não é corredentora e não compartilha poder de salvar com Jesus. Essa conclusão está descartada a proclamação de um novo dogma da fé sobre a mãe de Jesus, frustrando certos setores da igreja. Isso aqui é super recente, que dia 5/11. Por Pablo Carvalho, compartilhe. Vaticano bate o martelo, Maria não é corredentora e não compartilha poder de salvar com Jesus. A Discatério para a doutrina da fé do Vaticano, antigo Santo Ofício, deu um ponto final, ou seja, tinha que ser, né? Tinha que ser os jesuítas, sempre eles. Lembrando que os jesuítas é a banda podre, é aqueles que trabalham, é a Deep State, versão da Igreja Católica. O ponto final de uma antiga e intensa disputa teológica. A instituição máxima da Igreja Católica decidiu que Maria não pode ser chamada de corredentora. Não, veja só, a Dama já está aí, a Lady. Aí as pessoas vão linkar isso, vão receber, mesmo porque o universo, o 3 Atlas, está emanando essa força feminina, vai mostrar realmente que Deus é pai e mãe, não, Deus é só pai. Então vamos fazer isso para que as pessoas, quem sabe as pessoas não recebam a energia da Lady, que estou supondo, que estou fazendo uma suposição. Nem pode compartilhar com Jesus o poder de salvar a humanidade do pecado. Mas é bom fazer uma ressalva aqui, né? Consciência não precisa ser salva. Bom, mas sim evoluir. A evolução humana e tecnológica passa pelo progresso
do nível de consciência. Pois bem. Estranho essa declaração quando temos a presença da dama e a ativação da energia feminina no sistema solar. Isso não é apenas uma mera coincidência. O pilar da DS no Vaticano está desesperado. Gostei dessa postagem da Leonie, aqui a nossa... Eu trabalho na equipe de redação. Gratidão, Leonie, com a nossa colaboradora. É muito boa, muito pertinente. Alinhamentos planetários com origem no 3 Yatras astrológicos apontam para a emanação da energia feminina de Gaia, que representa a Terra. Esse posicionamento do Vaticano, justo agora, diz muito. Pois é. Interessante. Sempre tem aqueles que querem sabotar essas novas energias. 3 Yatras repetidamente começou a eruptar um jato de plasma. Meus amigos, ele transformou. 3 Yatras agora está mais brilhante do que nunca. Ele já mudou de cor 3 vezes, de vermelho, verde, agora azul, e agora está injetando várias camadas de plasma diferentes. Jatos de plasma. São jatos, tá? Não é cauda. Ainda bem que o Stephen Burns é honesto, um cientista honesto que fala a verdade. O 3 Yatras está pulverizando uma energia, meus amigos, que vai chegar na Terra daqui poucos dias. Se prepare. Se prepare. O surgimento e subsequente desaparecimento do Borisov é considerado um evento muito bizarro. Bizarro mesmo. Sem justificativa nenhuma, ele simplesmente sumiu depois de se alinhar com a Terra junto com o 3 Yatras. É uma das muitas estranhezas observadas no contexto da atividade do objeto interestelar 3 Yatras. Detecção e localização bizarra. O C2025 Borisov foi um cometa detectado por volta de 2 a 3 de novembro. Ele foi detectado no dia 2 e 3 de novembro, ao lado do 3 Yatras, e no dia 8 ele desaparece. Parece mesmo que ele foi injetado pelo 3 Yatras e retornou novamente para o 3 Yatras. O 3 Yatras se dividiu, depois voltou novamente. A característica mais intrigante do Borisov era a sua localização. Ele foi captado, situado diretamente entre 3 Yatras e a Terra. Porque assim, meus amigos, imagine um objeto do tamanho, mais ou menos, com as mesmas propriedades, características do 3 Yatras, que já está, se é um objeto interestelar, está aqui já há muito tempo, alguns meses, e nenhum astrônomo, nenhumzinho, conseguiu identificar, e de repente ele aparece do nada, do dia 3, ao lado do 3 Yatras. Pode ter sido capturado nessa posição, o evento é considerado bastante estranho, na verdade, bizarro. Duração da observação. O cometa foi observado por apenas alguns dias após sua detecção antes de desaparecer. Aparência. Algumas pessoas chegaram a confundi-lo com o 3 Yatras. Sim, porque ele é tão idêntico ao 3 Yatras que alguns astrônomos falaram, não, é o 3 Yatras. Não, mas tem 2 3 Yatras. O 3 Yatras duplicou. É isso que é a conclusão que eles chegaram. E de repente esse 3 Yatras 2, que é chamado de Borisov, simplesmente some. Agora, hoje, no dia 8. Pois Borisov parecia muito semelhante. Até onde se pode observar, não possuía uma cauda. Que coisa! E as imagens mostraram que ele sumiu. Explicação convencional. A explicação convencional dos cientistas, do establishment, é que ele se desintegrou. Mesmo sabendo que o seu periélio será apenas no dia 16 de novembro. E que isso não justifica. Se ele estivesse próximo ao Sol, o periélio, ok, isso faz sentido. Mas agora não. Mistério bizarro. Opção 2. O fato de ter surgido subitamente entre a Terra e o 3 Yatras, e depois desaparecido rapidamente, é considerado muito estranho. Essa ocorrência é citada como um dos fatos que realçam a natureza peculiar do 3 Yatras. Em outras palavras, a segunda opção é que ele foi injetado do 3 Yatras e retornou novamente para o 3 Yatras. Uau! Por isso que ele não foi visto mais. Por isso que ele sumiu dos observatórios. Dos olhos dos observatórios. Pergunta em aberto. Não se pode descartar a possibilidade que o Borisov ainda possa estar presente, mas tenha ficado apagado, invisível. Quem sabe? Tudo é possível. É verdade, Stephen Burns. O evento de Borisov é contrastado com o comportamento do 3 Yatras, que após ser atingido por vento solar e radiação, finalmente despertou. Ou seja, ele foi totalmente ativado e começou a expelir múltiplos jatos
e caudas. Múltiplos. O surgimento e desaparecimento de Borzov é parte do cenário atual de fenômenos energéticos e cósmicos que estão sendo monitorados. O 3 Atlas começou subitamente a entrar em erupção, expelindo jatos de plasma. As observações mais recentes realizadas em 8 de novembro, logo pela manhã, foram cruciais para essa descoberta. Jatos múltiplos. O objeto está emitindo o que é descrito como múltiplas caudas ou múltiplos jatos de gás, poeira e plasma. Distintos, alguns menores e outros maiores. Cometa não faz isso. Por isso que o próprio Stephen Burns faz uma observação, não é cauda. A descrição mais correta é jatos. Despertar pela energia solar. Após ser atingido por vento solar em radiação luminosa e impactos de tempestades solares que ocorreram a partir do dia 21 de outubro, o 3 Atlas parece ter finalmente despertado, iniciado a sua ativação final, expelindo agora jatos e caudas. Consequências eletromagnéticas da atividade solar. O bombardeio da energia solar levou à ativação final do 3 Atlas. Agora está totalmente ativado, plenamente ativado, para concluir a sua missão no sistema solar. Jatos e caudas. A porta é atingida por todo esse vento solar, a radiação. 3 Atlas parece ter finalmente despertado. Fantástico. Despertar pela energia solar após ser atingido por vento solar e radiação luminosa, impactos e tempestades solares que ocorreram a partir do dia 21 de outubro. Meus amigos, literalmente, o 3 Atlas começa um processo de pulverização do sistema solar. Lembrando que, aparentemente, quando isso acontece, o plasma emitido pelo cometa é expelido para fora do sistema solar. Porém, o 3 Atlas está numa posição próximo aos planetas rochosos, no caso Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, de uma forma tão matematicamente precisa que essa energia vai chegar à Terra nos próximos dias. Tudo isso calculado matematicamente. Literalmente, o 3 Atlas começa o processo de pulverização do sistema solar, injetando jatos de plasma e material altamente energético em todo o sistema. Esse material ou energia é desconhecido. Por que é desconhecido? Porque se trata de um objeto interestelar. E chegará à Terra em poucos dias. Poucos dias. Seremos banhados por uma energia cósmica única, que será uma nova fase, mais uma etapa da ativação da consciência humana. E é aguardado que a ressonância Schumann se estabilize. A ressonância Schumann se estabilizando, as nossas ondas cerebrais vão acelerar também, chegando às ondas gama. Chegando às ondas gama, a nossa consciência vai se alterar. Nós vamos ter habilidades psíquicas que vai ativar a glândula pineal e, por conseguinte, vai começar também a reverberar nas células. Esse é o processo para o qual a humanidade está passando, ou seja, para adentrar nas densidades superiores. Isso é totalmente perceptível e agora, meus amigos, isso não é especulação. É um fato que está de fato, é um fato que está acontecendo e pode ser observado. Uau! É muita informação maravilhosa. Então se prepare, você vai receber uma nova onda de energia diretamente do 3 Atlas daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias. Não é à toa que agora, nesse momento, o Dr. Steve Greer está se preparando para um mega evento de contato, onde ele acredita que terá adesão de milhares, milhões de pessoas. Grande protocolo C5, contatos imediatos do 5º grau. Agora vamos falar do JP. Tópicos proibidos. Então o JP, ele foi proibido pelos seus superiores, assim como Jorge Cavaslas, de falar do 3 Atlas. Lembrando que o 3 Atlas é uma providência divina. E cada vez mais isso fica evidenciado. Não há dúvida. As medbets, camas médicas, que envolve o quê? A queda da indústria farma. E a gente já está percebendo isso
pelo colapso do Salão Oval que eu apresentei nos primeiros slides, aonde aquele CEO da indústria fármaca simplesmente desabou. E algo relacionado aos oceanos e atmosfera. Bom, a atmosfera, segundo a doutora Beatriz Villarroel, reconhecida por pares, nós temos 100 mil naves aqui sitiando o planeta Terra, reconhecida por pares, em periódicos científicos. É lógico que ela está sendo sabotada, mas independente disso, foi reconhecida por pares, com evidências científicas abalizadas. Os oceanos, não precisa nem falar. Na costa leste dos Estados Unidos, mais de 100 avistamentos de OVNIs submersos. Som misterioso em Santos, em vários litorais, no litoral paulista inteiro. É só somar os fatores. Está acontecendo. JP enfatizou que grandes eventos ocorrerão dentro desses 3 temas. Então, JP, ele foi, pediram para ele, chegaram para o JP, seus superiores, JP, nos próximos 2 meses, não fala nada, porque vai acontecer coisas grandiosas com relação ao 3 Atlas, com relação às camas Medbed e com relação ao que está acontecendo nos oceanos e na atmosfera. Se você não está impressionado, deveria estar. E se não está, é a questão de livre-arbítrio mesmo. JP enfatizou que grandes eventos ocorrerão dentro desses 3 temas. E a gente sabe que, como o período que deram para ele de 2 meses, para ele ficar em silêncio, provavelmente isso vai acontecer até o final do ano. Ordem de Jorge Cavassi. Jorge recebeu uma ordem de Estatual dos Almirantes, ordem de cessar atividades. Essa seria uma última aparição pública. Ele precisa se afastar da vida pública para redirecionar seu foco para o trabalho nos bastidores. Inclusive, o JP foi convocado pelos nórdicos e as inteligências interdimensionais superiores para uma nova missão decisiva, como vocês irão perceber. Milhares de objetos dispersos pelos oceanos estão sendo intensamente identificados. Hipótese: colonos marcianos já teriam chegado aqui, e o primeiro ponto de encontro seria as cidades subaquáticas, que seriam parentes próximos deles. E em seguida haveria um aumento do número de drones e pressão para se comunicar com a população. Caso uma conversa com as autoridades não proporcionasse uma resposta que os seus olhos não fosse positiva. Uma pressão total e absoluta dos nossos amigos extraterrestres. E tá aqui para vocês, meus amigos. Vamos resgatar a informação. Dia 28 de outubro, milhares de objetos submersos não identificados estão à espreita na costa dos Estados Unidos. Milhares, eu falei centenas, na verdade são milhares. Isso aqui é a prova inequívoca que os colonos marcianos já estão na Terra, como foi proferido pelo próprio JP. Já está acontecendo. Não é que vai acontecer. Já está. E é bom recapitular mesmo. Todos esses pontos vermelhos aqui, meus amigos, pontos aonde foram observados OVNIs submersos na costa dos Estados Unidos. O aplicativo lançou mapas que mostram os avistamentos relatados, apresentados como grupos de pontos laranjas, como podem ver na tela. Camas médicas agora. Isso é um tópico complexo, pois envolve a divulgação total. Presta atenção. Aliás, não tem como as camas médicas serem disponibilizadas sem a divulgação total. Aliás, é uma pré-condição inegociável. Fato. Indiscutível. Pois envolve a divulgação total e a queda dos escuros e da indústria dos fármacos. Claro, tem que ter a divulgação total, a queda, que é uma pré-condição, a queda da indústria dos fármacos e a queda dos escuros, por conseguinte. Sem falar em acordos internacionais. Sim, vários acordos internacionais para compartilhar matéria-prima. Então, certos componentes, por exemplo, para fabricação, distribuição das Medbeds, de repente a China tem, os Estados Unidos não tem, por isso que estão tendo várias reuniões. Por isso que está tendo várias reuniões entre os líderes globais para acertar isso, nos bastidores. Visando a logística de sua distribuição
e possíveis versões civis que podem ser aprimoradas mediante medidas de segurança. Sim, porque a Medbed pode se tornar arma de destruição em massa. Então tem que tomar certas precauções. Inclusive isso foi muito bem alertado pelo próprio JP. Esses acordos estão sendo feitos. 3 Atlas. Esse tópico também é exatamente complexo. Então, quem quer respostinhas fáceis vai ficar perdido nesse momento. Meus amigos, as informações que nós recebíamos alguns anos atrás era como se fosse algo bruto. Agora a informação está sendo lapidada. E nesse momento, você tem que entender os detalhes, prestar atenção para realmente compreender o que está sucedendo. É uma mega operação extremamente complexa que estamos lidando. 3 Atlas. Esse tópico também é extremamente complexo, pois envolve forças exógenas, frotas de naves e ativação da consciência para equalização de novas frequências. Além disso, não podemos esquecer das mudanças geofísicas iminentes, que atuam de forma sincronizada à medida que os espertos assimilam essas novas energias. E às vezes o time, muitas pessoas perdem o time. Por perderem o time e ainda existir energia negativa, por isso que está tendo tornados, por isso que está tendo abalos sísmicos. É claro que isso é mitigado pelos extraterrestres, mas até certo ponto. Por isso que é importante os espertos acompanharem o que está acontecendo. Tem muita gente atrasada. Tem muita gente dormindo no ponto ainda. E eu estou me referindo aos despertos. Não há tempo para perder tempo. Principalmente consumir desinformação. Visando atingir o status de indivíduo perfeitamente adaptados. Isso irá propiciar adaptação aos demais, mediante a mudança do campo morfogenético. Então não se preocupa com os outros, se preocupa com você. Porque se os despertos fizerem a sua parte, os demais vão vir no fluxo através da mudança do campo morfogenético do planeta. Muito bem demonstrado pelo Dr. Steve Greer. Então, quem faz acontecer nesse momento são os despertos, que têm uma missão a desempenhar. Lembrando que hoje Dr. Greer está concentrado, compelido para um grande protocolo de contato. Amanhã também. Ele trouxe a mensagem de advertência da esfera de Buga para a humanidade. Nós temos uma grande responsabilidade. É um grande peso. Aliás, ser semente estelar é realmente ter um grande peso nas costas. E se tem um momento para você agir, o momento é agora. E daqui a alguns dias, eu não sei quanto, 3, 4, 5 dias, a Terra será banhada por novas energias. Esteja preparado. A grande revelação e a mudança global. O que está por vir é referido como a grande revelação. A grande revelação é a cereja do bolo. É o dínamo que irá realmente virar a chave para um novo mundo. O dominó. O JP fala do efeito dominó. Então, meus amigos, JP concorda, junto com o Jorge Cavaslas, que um evento importante está prestes a ocorrer. E todos estão esperando que o primeiro grande dominó caia. Então, o grande evento é uma sucessão, meus amigos. É um marco que será relativamente rápido. Eu vi pessoas dizendo para mim, o evento já começou. Eu vejo essa história que o evento já começou há mais de 3 anos. Que evento demorado, hein? Se é um processo, tem que ser um processo rápido. Quando você fala de queda de dominó, é onde as coisas acontecem muito rápido. Num espaço de tempo curto. Então, isso é uma percepção errada. Então, primeira percepção errada, que o evento é algo mágico que acontece do dia para a noite. Segunda percepção ou premissa errada. Não, o evento já aconteceu. Eu ouço isso há mais de 2, 3 anos. Que evento é esse que demora 2, 3, 4 anos? O que o JP está demonstrando? Que o evento é um processo rápido. Que funciona, comparando aqui, com o efeito dominó. O efeito dominó é rápido. Cai uma peça, cai uma segunda, cai uma terceira, cai uma quarta. Num espaço de tempo curto. Não existe efeito dominó de 4, 5 anos.
Vamos convir aqui. Uma vez que isso aconteça, não haverá como voltar atrás. Então é um ponto de ruptura. É um ponto onde todo o sistema escuro vai colapsar. Num espaço de tempo curto. E parece que o dominó caiu literalmente. Literalmente o primeiro dominó caiu quando aquele CEO desabou no Capitólio. Ali, com certeza, foi um verdadeiro sinal. É só associar as coisas. Instabilidade social. Em preparação para este evento, o grande evento, o evento verdadeiro, não o evento falacioso, os principais sistemas de infraestrutura da sociedade, financeiro, agrícola e médico, foram levados ao precipício do colapso, à exposição. Parece que já começou com o setor médico, no caso, as indústrias farma. Com o evento no Capitólio, no Satão Oval. Também vai afetar o sistema financeiro inteiro e o sistema agrícola. Nota, uma mudança abrupta, súbita, de curto e médio prazo, causaria inevitavelmente uma crise energética e econômica, que afetaria os setores agrícola e médico. Um reset de um sistema sempre é precedido por uma crise. Lembre-se disso, você quer mudar as finanças, o sistema médico, as finanças do mundo, vai ser sempre precedido por uma crise. Seja para o bem ou para o mal. É impossível reconfigurar um sistema inteiro sem que haja instabilidades. Pois bem. A compreensão desse conhecimento sobre o que está por vir e o que está sendo mantido fora da narrativa principal capacita as pessoas a tomar decisões informadas durante esse período histórico de ascensão global. Então, um período. E as pessoas precisam desse período para que os despertos cumpram uma única tarefa que está faltando ainda, que é a mudança do campo morfogenético. Por que vocês acham que o Dr. Greer está investindo tudo? Ele parou tudo. Vejam só, meus amigos, o Dr. Greer poderia estar nesse momento ali no gabinete do Marco Rubio. Com certeza seria algo importante a se fazer. Tem muitas coisas pendentes. Mas ele pensou, o que é prioridade? É mudança do campo morfogenético. Eu vou fazer protocolo C5. O protocolo C5 é mais importante. União sagrada é mais importante. Porque é isso, é o ingrediente que falta. E esse ingrediente só pode ser preenchido pelos despertos. Os extraterrestres já fizeram a parte deles, os chapéus brancos já fizeram a parte deles, está tudo engatilhado. Falta você. Ou melhor, nós. O grande segredo, ou a grande revelação, conforme discutido nas fontes, é o rótulo dado a um evento importante e iminente que mudará irreversivelmente o curso da humanidade. A revelação é o grande evento. É o que de fato vai dar aquele start para uma mudança total e irreversível. Esse evento é visto como o clímax de um período de acumulação de informações sobre divulgação extraterrestre e uma preparação coordenada de bastidores para esta grande mudança iminente. Mudança positiva, apesar da tensão que passa a preceder ou acompanhar o evento, ele não tem intenção de gerar medo, mas sim de trazer uma mudança positiva para o mundo. O 3 e Atlas está no final da sua missão. O próprio Stephen Burns. Olha, se o 3 e Atlas está cumprindo a missão, e eu acredito que ele está cumprindo a missão, esse é o ato final. O ato final. Pois é. Pois bem. O grande evento não é um dia mágico, onde tudo muda de uma só vez, mas um grande acontecimento que move a humanidade para um ponto sem retorno. E certamente se refere à divulgação da vida extraterrestre, como a exposição dos Majestic 12 de uma organização transnacional ilegal com tentáculos em vários países do mundo. Preparação e estabilização de infraestruturas. Em preparação para esse evento, sistemas cruciais da sociedade foram levados a um ponto de colapso e exposição. Sistema de precipício. Os principais sistemas de infraestrutura da sociedade, incluindo o sistema financeiro, o sistema agrícola
e os sistemas médicos foram levados ao precipício do colapso e da exposição para o renascimento da fênix. O mundo tem que entrar no colapso, num precipício, para ressurgir como uma fênix renascida. E você tem dúvida? Você é cético? Pois bem, vamos ver agora, vamos linkar essa informação com Pam Gregório, uma das maiores astrólogas do mundo. Lua nova em Escorpião, dia 20 de novembro de 2025. O vídeo da Pam Gregório discute o próximo Lua nova em Escorpião no dia 20 de novembro de 2025. E as poderosas energias astrológicas julgo durante a segunda quinzena de novembro. Uma grande mudança, um grande banho energético. A astróloga enfatiza a configuração única de vários planetas nos graus anaréticos, 29 graus, de seus signos, especialmente Urano em Touro e Netuno em Peixes, indicando um período de grandes finalizações e começos. Um fim de um sistema e o surgimento de um outro, totalmente renovado. Gregório conecta esses alinhamentos e eventos globais como clima extremo, perturbações financeiras. Perturbações financeiras. O mesmo, incrível, acho que ela combinou com o JP. Lembrando que provavelmente a Pam Gregório nem conhece o JP. Muito provavelmente. Mesmo porque ela é da linha mais espiritualista, não é linha de insiders. Tá? É quase certo, eu posso até afirmar isso. Fontes independentes. Como o clima extremo e perturbações financeiras e a dissolução da velha ordem. Em tema ressaltado pela última conjunção de Saturno e Netuno em 1989. O que aconteceu em 1989? A queda da União Soviética. Só que agora vai ser a queda da Deep State. Algo muito maior. Atividade sísmica e financeira. Urano em Touro torna atividade sísmica e choques proeminentes nessa segunda lunação do mês. Esta oposição pode levar a mais volatilidade nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas e bancos. Touro está ligado a recursos naturais e metais preciosos. E a volatilidade desses mercados tende a aumentar, especialmente com Urano no grau final de Touro. 29º. Urano e o fogo fixo, Angol. Urano estará em um grau de conjunção com a estrela fixa Angol. 26, 25 graus de Touro, de dezembro até o início de março. Angol está ligado à mitologia, a perder a cabeça, o que geralmente se traduz em pessoas perdendo poder ou posição. Até o final do ano, haverá mudança de poder. Uma grande mudança de poder. Fantástico. Então, o poder dos escuros, pessoas tenebrosas, até o final do ano, olha só, meus amigos, vão começar a perder o seu poder e a sua influência. 3. A revelação da verdade. Porque, meus amigos, eu poderia aqui trazer várias notícias de geopolítica, mas geopolítica já tem 2, 3, 4, 5, até 20, 30 canais falando. Política nacional dá centenas de canais. Agora, a perspectiva da exopolítica, poucos falam. Pouquíssimos. Dá para contar nos dedos. Essa aqui é a verdade. Então, é uma informação escassa. E esta informação é determinante para o curso dos acontecimentos, para as pessoas terem a verdadeira percepção do que está acontecendo. A revelação da verdade. Escorpião versus Urano. Escorpião é o signo associado a segredos. Todos os segredos irão cair. Eu já venho falando isso há tempo. E agora vai acontecer mesmo, do macro para o micro. Então, se você tem segredinho, é melhor você resolver essa pendência o quanto antes. Segredos em grande escala. Urano representa a verdade e a clareza cortante. A oposição aberta, Urano nova, Lua de Escorpião, marca o início de um novo tempo de verdade. Só a verdade irá prevalecer. A mentira será simplesmente varrida da face da Terra. E os mentirosos. Oposição. Mercúrio, Urano significa cavar fundo. Cavar fundo. Tudo será exposto. Para obter a verdade, por mais dolorosa que seja. As áreas onde os segredos podem vir à luz incluem questões financeiras, pessoas que dão golpe na praça, do menor para o maior. Tanto grandes players, CEOs, empresários, políticos, quanto também
pessoas comuns, desonestas, eixo financeiro, touro e escorpião, segredos de cunho sexual também, pessoa que gosta de pular a cerca, tudo será revelado. Tudo. Tudo. Dinheiro escondido ou criminoso e questões médicas. Segredinhos relacionados a questões médicas. Pan Gregório, como que você pode estar tão em sintonia, uma sintonia perfeita com o discurso do JP? E eu sei que vocês não se conhecem. Isso é surreal. Que bate também com Stephen Burns. Isso se chama congruência. E congruência pautada em fatos, em dados tangíveis. Isso é maravilhoso. Isso realmente mostra um norte. Parece que estamos de fato no caminho certo. Meus amigos, há 3 meses atrás eu fui o primeiro a falar, a sugerir. Foi o primeiro que trouxe a teoria que o 3i Atlas era uma nave de plasma. Agora existem várias matérias de cientistas afirmando que o 3i Atlas é uma nave de plasma. Eu não tenho medo de errar. Sabe por quê, meus amigos? Primeiro, eu sou dedicado. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa, igual o Dr. Steve Greer. Eu aprendi com o Dr. Steve Greer. Eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício em pró da divulgação, em pró deste novo mundo. E como eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício, eu sei que os meus amigos, aonde eu não consigo chegar, onde a minha mão não chega, eles completam o trabalho. Meus amigos, eu começo uma investigação e eu falo, tá faltando algo, tá faltando algo. Eu não consigo comprovar isso. Do nada, como fosse mágica, aparece para mim. Mágica. Isso acontece inúmeras vezes. Quando aconteceu a primeira vez, eu pensei, é coincidência. Depois aconteceu a segunda, terceira, quarta. Hoje eu não tenho mais desconfiança nenhuma. Vocês estão entendendo? Então, é uma espécie de downloads. Daquele download, a gente vai procurar e acha. É como se eu estivesse do lado aqui trabalhando, sendo assessorado por inteligência superior. E como acontece comigo, que eu tenho essa percepção, acontece também com o Dr. Steve Greer, acontece com o Donald Trump, com pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa, que tem um objetivo maior do que elas mesmas. Eu vou falar um segredinho para vocês. Se vocês fizeram o protocolo de contato com o sentimento que vocês têm que fazer algo que é maior que vocês mesmos. Vejam só, meus amigos. Eu posso perder a minha vida, a minha alma. Se acontecer a revelação amanhã, é um ótimo negócio para mim. A minha vida é isso. Esta é a minha vida. Esse é o propósito da minha existência. Se você de fato fizer assim, tenha certeza que amanhã, nós já estaremos nas densidades superiores. Porque se tem uma coisa que os escuros têm, que nós não temos, e é triste falar isso, é determinação. Mas determinação de verdade. Coragem e determinação. E disposição. Vamos continuar. Dissolução e realidade. Saturno em Peixes está finalizando negócios antigos e trará um choque de realidade sobre ilusões e decepções. Mentiras à mídia, drogas, vícios, indústria, fármaco. Não, Gregório, você assistiu o JP, não é possível. Mas ela não assistiu o JP, não, porque ela falou isso antes do próprio JP. Isso se chama sincronicidade de informação. Informação convergente, harmoniosa. O aspecto Saturno-Netuno reforça a dissolução da velha ordem. Interessante que é uma fonte totalmente diferente. A primeira fonte é um militar, um insider. E a segunda é o quê? Uma astróloga. E o segundo é um geofísico. E o terceiro é um geofísico. Informação convergente. Pois bem. Impulso pela verdade. A busca pela verdade é o tema principal da lua nova. A busca pela verdade. É amplificada por Marte em Sagitário, que tem forte impulso pela verdade e pela lei.
Júpiter, aumentando questões em quadratura a Quirón e Eris, insiste em justiça e igualdade social. Aí, isso me lembra Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Grande Edgar Cayce. Em suas profecias finais, final da sua vida, alegadamente não publicadas e contidas numa caixa, inclui fragmentos simbólicos sobre uma fenda entre mundos, axis mundi, onde os mundos se encontram. Que seria o quê? O prelúdio de uma grande transformação, onde o mundo interdimensional, o mundo extrafísico, o mundo dos encarnados, se encontraria com o mundo físico. Que se abriria permitindo a vinda dos esquecidos, não os mortos, mas famintos por conhecimento. Que isso faz alusão ao momento em que a humanidade terá fome de conhecimento, com a ativação de forças exógenas que atuarão no mundo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Fantástico, estamos chegando a este momento. Fome de conhecimento. A humanidade precisa disso, urgentemente. Porque o conhecimento é a forma pelo qual nós podemos receber. Vejam só, Tesla estudava muito, sabia muito de física, sabia muito de química, mas tinha coisas que ele não entendia. E o que ele não entendia, o mesmo com Einstein, que ele chamava de momento eureka. Ele saía na natureza, recebia um download, ele canalizava e complementava o quê? Os seus experimentos, as suas pesquisas, as suas teorias. Isso acontece com todas as pessoas. Pois bem, que tem realmente fome de conhecimento. De verdade. Edgar Cayce, falecido em 1945, que previu uma lâmina de luz, apareceria no céu no dia 29 de outubro de 2025. E parece que foi uma lâmina de luz mesmo, Edgar Cayce, porque a partir desse momento a Terra recebeu um banho energético, um primeiro banho, pela primeira passagem após o periélio, massa coronal massiva, e agora um segundo banho energético que nós iremos receber nas próximas semanas. Realmente você era fora da curva, Edgar Cayce. Fora da curva. Porque tinha amor pela humanidade. Ele não queria ser reconhecido, ele não queria receber tapinha nas costas, não queria confete. Ele simplesmente tinha um compromisso com o próximo. Amor pela humanidade. Ele queria a nova Atlântida. É isso que ele queria. A nova Atlântida renovada. Transformação física. O 3 de Atlas, lâmina de luz, segundo a previsão de Edgar Cayce, redireciona a história da humanidade. Redireciona a linha do tempo. E é justamente isso que o JP está nos transmitindo. Uma ruptura que vai nos levar ao grande evento. Uau! Uau! Mais preciso do que isso. Impossível. Com um grande clarão de consciência, sendo um marco do início de grandes mudanças geofísicas. Aliás, essas mudanças geofísicas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Furacão Melissa. Vários terremotos injustificáveis em locais que nunca aconteceu terremoto. Stefan Burns falando. A Terra está sendo formatada. A Terra está sendo formatada. O processo está adiantado e só está faltando uma coisa. A mudança do campo morfogenético. Sendo interpretado como ponto de origem para o surgimento da nova Atlântida. Vamos falar mais um pouquinho sobre o 3 de Atlas, segundo a perspectiva do JP. 3 de Atlas como precursor da divulgação. Meus amigos, Edgar Cayce, Pan Gregori, Stefan Burns, JP, harmonia perfeita. Isso é convergência. É como se é uma confirmação. Assim que você confirma uma informação, se ela é verídica ou não. Provas e evidências comprobatórias. Um corrobora com o outro, perfeitamente. O 3 de Atlas está atualmente passando pelo nosso sistema solar. Seu movimento é novembro e dezembro, move-se para o longe da Terra. Janeiro e fevereiro de 2026 passará por Júpiter. Resto de 2026 continuará se afastando. A existência e a observação desse objeto são vistas como parte do acúmulo de eventos que levam à data prevista de 2027. E agora,
Eu já falava isso há 6 meses antes do JP. Agora quem está falando é o próprio JP. E aí? Porque tinha muita pessoa que duvidava. Ou seja, o 13 Atlas com essas novas energias, com as ações da Terra também, dos chapéus brancos, contando com a ação dos humanos, que façam o seu dever de casa, por isso que o Dr. Green hoje está realmente compelido, concentrado, de corpo e alma, para que haja essa mudança do campo morfogenético, se Deus quiser vai acontecer hoje. Porque tem muita gente disposta. Meus amigos, não se acontecer hoje, vai acontecer semana que vem, mas vai acontecer muito rápido. Vai acontecer muito rápido. Porque os seres extraterrestres estão apostando tudo em nós. Tudo em nós. Tudo, absolutamente tudo. E os seres interdimensionais. Eu aposto tudo no ser humano. Fala que você é doido, hein, meu filho? Tá? Eu tô apostando. Eu aposto tudo na Cecília. Como se fosse assim, Cecília que tá aqui nos acompanhando. Eu aposto tudo no Cláudio Akira Tibana. Todas as minhas fichas. Ele vai conseguir. Haverá a mudança do campo morfogenético. E essa sucessão de eventos, de forças exógenas, vai conduzir o planeta para um ponto sem retorno. Então, na pior das hipóteses, acontece em 2027. Não é que vai acontecer em 2027. Tem pessoas que interpretam tudo errado. Estão compreendendo? Agora os extraterrestres falam, mas se o ser humano for extremamente incompetente? Bom, se for incompetente, a gente pode prorrogar para 2030, porque o próprio Alex Kohler e documentos Majestic 12 falam sobre isso. Mas os extraterrestres não contam com isso. Eles contam com 2027, tanto é que o próprio Chris Bradson fala 2027. Estou apostando tudo na humanidade. Tudo. Sua reputação, tudo. Tudo. Meus amigos, nenhum ser do universo faz um evento dessa magnitude, meticulosamente, como se fosse um empurrão, empurrando a humanidade para ver se pega no tranco, se não fosse por amor incondicional, crístico. O ano que se antecipa a divulgação sobre OVNIs e vida extraterrestre. 2. A inteligência não humana, INHI, em 13 Atlas. O objeto 13 Atlas está associado à presença de inteligência não humana. Óbvio. Um verdadeiro comboio espacial. Identificação. Quando o JP foi informado pelos nórdicos sobre a inteligência não humana e o objeto 13 Atlas, eles estavam diretamente associados à chegada dos refugiados marcianos do espaço exterior. Inclusive, nós somos descendentes diretos desses seres. Alguns se refugiaram na Terra e outros buscaram refúgio no espaço exterior e eles estão todos voltando, retornando para cá. Aí eu fico pensando, né? Primeiro eles foram ver os seus primos mais próximos que vivem nos oceanos. Depois vão bater na porta dos governos. E aí, meu filho? Bidê, como assim? A gente deixou esse mundo pro Bidê? Não pode. Lulu no poder? Não dá. Essas pessoas aí, não. Lawfare, como que faz? Judiciário? Não dá, isso aqui é inaceitável. Eu queria saber o teor dessas conversas. Vamos embora aqui. Há milhares e milhares de anos a gente vê essa porcaria. Não dá, né? É complicado, né? Escondendo tecnologia, pobreza, miséria, pessoas sendo perseguidas, injustiça. Complicado. Bem complicado. Ainda bem que tem pessoas como o Loirão tomando atitude. Putin tomando atitude, tentando combater essa estrutura de poder. Mas como um todo, a coisa tá feia. Variações. Esses seres podem se apresentar como diferentes seres. Sim, porque eles se desenvolveram em locais diferentes, né, durante milhares e milhares de anos, então ele tem certas características próprias. Devido a milhares de anos de interação com diversos sistemas estelares e a integração do seu próprio DNA com planetas diferentes. Sim. No entanto, ainda não conceitualmente considerar marcianos. Ainda continuam sendo marcianos. É importante notar que o 13 Atlas não é o único objeto de preocupação para as agências da NASA. Há 740 objetos menores e objetos até maiores, como o R2 Swank, também aqui.
Razão do silenciamento. A ordem para calar sobre o 13 atos é devido a um plano altamente coordenado pelos chapéus brancos. O grande plano em curso para direcionar a humanidade em uma certa direção aonde a revelação acontece e as tecnologias são entregues. E eles não querem que seus esforços sejam desviados ou minados por pessoas que se adiantem. Então o JP, nos próximos meses, quietinho, tá, meu filho? Jorge Cavaslas também. O JP reconheceu que grandes eventos estão prestes a acontecer envolvendo esses 3 temas. 13 Atlas, MedBeds e também a questão financeira. Impressionante. E as águas e oceanos, desculpem. 13 Atlas, MedBeds, atmosfera e os oceanos. Nova atualização do JP. Orbis informa JP sobre a próxima missão, as artes espaciais, 13 Atlas e as camas MedMeds. Atualização 51. As novas missões para a JP abrangem tanto o potencial, um novo emprego governamental, agência, quanto uma importante missão extraterrestre envolvendo as arcas espaciais. Então, o JP ele foi convidado para fazer parte novamente do Serviço Secreto Espacial, porque até então ele estava na reserva. E também está sendo designado, está sendo recrutado pelos nórdicos para cumprir uma missão especial. As fontes detalham uma comunicação que ele recebeu sobre o futuro papel e o aviso dos nórdicos sobre sua próxima grande missão. Paralelamente, ele foi abordado por indivíduos vestidos de preto, lembra dos homens de preto, que ele sentiu serem amigáveis. Chapéus brancos. Esses indivíduos pediram para ele parar de falar sobre certos tópicos. Então, JP, cama MedBed não vai dar para falar. Por hora, não, tá? Por enquanto, não. Sobre os oceanos, a atmosfera e também sobre o 13 Atlas. Os tópicos que lhe pediram para acalmar ou sossegar a discussão por 2 meses. 2 meses. Bom, se são 2 meses, é porque essas operações serão em tempo recorde. Uma mega operação que deve acontecer até o fim do ano, como havia dito para vocês. É só juntar os pontos. Isso é uma conclusão lógica. As MedBeds e 13 Atlas, incluindo certos detalhes conectados a esses assuntos. Certos eventos oceânicos, eventos atmosféricos, climáticos ou eventos meteorológicos. Pois falar sobre eles poderia afetar o ponto de vista político das pessoas em alguns lugares. Então, meus amigos, políticos ouvem JP. Com certeza, muitos políticos, agentes de inteligência, ouvem o meu canal também. Então, dependendo das informações que nós possamos passar aqui, pode afetar certas decisões dos políticos. Decisões de pessoas importantes e de alguns empresários. Então, quando você quer empurrar a linha do tempo para determinada direção, você não pode ter nenhum empecilho. Estão entendendo? Nada que desvie do rumo que você quer empurrar. Pois bem. A razão para essa solicitação de silêncio temporário parece ser a segurança operacional, devido a operações planejadas, possivelmente ligadas a uma grande viagem que o comandante-chefe estava fazendo, ou seja, Donald Trump. Uma grande viagem para discutir, como eu falei para vocês, discutir, por exemplo, a logística, a distribuição, por exemplo, das MedBeds. Pois é. JP notou que ele entende o que está acontecendo e que há grandes coisas se desenrolando e que ele não pode discutir pela segurança da nação. Por hora, não. Mas daqui 2 meses, né, parece que isso muda. Nota. Transformações geofísicas podem ser confundidas com sabotagens envolvendo brinquedos do clima, como, por exemplo, do Ice Cube. Lembra do Ice Cube do Eric Henker, que foi denunciante do Dr. Steve Greer, do Disclosure 2.0, que ocorreu em julho de 2023. Portanto, essas informações podem ser mal interpretadas pelas agências de inteligência de superfície existentes no mundo, sim. Porque às vezes você falar de uma mudança geofísica ou eles podem confundir com brinquedinhos que estão sendo usados por outros departamentos escusos, né, para atacar determinado país, para sabotar certas coisas ou atividades políticas de certas nações, se é que vocês me entendem.
Então, por isso que essas informações têm que permanecer em sigilo. Pois bem. Acordos de confidencialidade. A grande missão da Arca Espacial. O aviso sobre a missão mais significativa, a missão mais importante, mais relevante para alcançar o objetivo final, que é a revelação e ativação da consciência humana. O aviso sobre a missão mais significativa veio diretamente de uma comunicação com Orbis, que JP acredita ser de um grupo extraterrestre. Provavelmente os nórdicos. Historicamente, são sempre os nórdicos que alertam sobre grandes missões futuras para que ele possa se preparar. Orbs. Orbes de plasma. Lembrando que alguns nórdicos são interdimensionais. Outros são físicos. O JP já teve encontro com ambos. O encontro com os orbes. JP estava em sua propriedade quando ouviu um ruído vibratório e viu 3 orbes do tamanho de bolas de praia. Como está aqui na ilustração para vocês, em cima da sua cabeça. Uma experiência análoga ao do Chris Bradson, por exemplo, onde teve contato com a dama. Os orbes eram extremamente brilhantes, descrito como 5 vezes mais brilhantes do que uma luz comum, com uma luz branca azulada. Orbes azuis, já lembrei do Ross Contact. Fala de vários orbes azuis que estão ativando vários cientistas, empresários no mundo, onde eles estão recebendo vários downloads através da interação com esses orbes. Os orbes se posicionaram em um triângulo acima dele e começaram a girar muito rapidamente. Imagine um triângulo girando, criando o que parecia ser um túnel ou um portal, quando se olhava para cima. O ambiente começou a parecer cintilante, e JP relata que pôde colocar as mãos através do que parecia ser um portal. Ele colocava a mão desaparecia. Então, de fato, ali era uma vórtice, um portal, para o mundo paralelo. Para outra dimensão, talvez. Vendo suas mãos desaparecer da existência. Seu telefone não funcionava, assim, por causa do distúrbio eletromagnético, que é bastante comum quando esses orbes se manifestam, assim como o fenômeno ufológico em si, durante o evento. E ele atribui a energia dos orbes que bloqueia dispositivos de comunicação e rádio. Ele reconheceu esses orbes como os mesmos que viu voando durante o treinamento anterior, onde pilotos estavam sendo treinados a pilotar naves dos nórdicos, no espaço-porto da intraterra. Ele acredita que esses orbes realizam reconhecimento, monitoramento, no mundo inteiro. A comunicação e o mandato de missão. Quando os orbes pararam, JP ouviu uma voz em inglês, que lhe disse que ele teria uma grande missão a realizar em breve. O tema da missão seria sobre a Arca. Nós precisamos ativar a Arca, JP, e o tempo urge. Precisamos de você. A Arca do Atlântico, que se encontra em Porto Rico, aonde está, coincidentemente, não é coincidência, ocorrendo uma mega operação que falam que é sobre a Venezuela. Na verdade, não. A missão principal é a ativação das arcas, que tem como realmente tem a possibilidade, a capacidade de mudar o mundo, bem rapidamente. Embora a voz principal estivesse em inglês, ele ouviu um eco de fundo de outra língua, que soava como grego, como se tivesse um tradutor simultâneo. Um dispositivo de tradução. Detalhes da próxima missão. A missão provavelmente levará de volta uma arca espacial. A arca específica é a Arca Espacial do Atlântico, que se encontra em Porto Rico. JP tem meditado e tido sonhos vívidos, lúcidos, onde sua consciência visita as arcas. Então já estão treinando o JP através dos sonhos. E nesses sonhos ele recebeu coordenadas do Google para a localização da arca. Uau! Exatamente igual ao Edgar Cayce. Edgar Cayce recebia suas profecias dormindo, através de sonhos. Sensacional. Ele recebeu a coordenada exata de onde está a arca. A arca está atualmente no fundo do oceano, localizada entre Porto Rico e a parte sul do Porto Rico. Mudou um pouquinho de localização. Talvez por isso que JP teve que receber essas coordenadas, através dos sonhos. As coordenadas que ele recebeu, confirmadas por outros indivíduos que também as estavam recebendo, então outras pessoas receberam as mesmas coordenadas, indicam uma estrutura maciça, e ele mediu em 7 milhas de comprimento, bem grande. Muito maior que suas estimativas anteriores. O prazo da missão deve ocorrer em algum momento de novembro deste mês, que é o mês decisivo, até o fim do ano. JP acredita que será algo muito, muito legal.
bem grande mesmo, de proporções épicas. E trará muita informação sobre o que está acontecendo globalmente. Depois disso, meus amigos, quando ele fala que vai trazer muita informação, é porque a verdade pode ser escancarada depois dessa mega operação. A linha do tempo vai ser redirecionada e já estaremos vivendo o efeito dominó, que será relativamente curto, prazo de tempo curto. Logística. Os nórdicos continuam a desempenhar o papel de controle das arcas, estão trabalhando em estreita colaboração com a Marinha dos Estados Unidos e com a Space Force. Os nórdicos podem mover a arca para a superfície para facilitar a entrada, como um navio submarino. O fator da ativação da arca. A missão também está ligada a avanços na ativação da arca. Israel encontrou uma tecnologia antiga perto do Monte Hermon, aonde se localiza, é só ver, linkar com o livro de Enoque, os anjos caídos. Uma área associada à queda dos anjos caídos, do livro de Enoque, possivelmente um espaçoporto. Então, nesse local, meus amigos, existem relatos, inclusive, de moradores, fontes fidedignas, já trouxe do canal essa informação antiga, de pessoas que viram ali, que moravam ali. Eu acho que era o tio-avô, o avô de uma pessoa que vivia nesse local, na Síria, descendente de sírios, que viu vários seres em estase, perto do Monte Hermon. Pois é. Esse objeto encontrado pelo exército israelense funciona como uma chave importante. Então, nesse local tem uma chave importante para a ativação das arcas. Então, a operação militar da Síria, aonde será Afar, se não me engano, foi deposto, foi justamente para obter esta chave para a ativação da Arca do Atlântico. E ativou muitos cômodos que estavam dormentes dentro da Arca. A natureza dessas novas missões para JP é dupla. Ele pode estar entrando em um novo papel governamental que exige sigilo e, ao mesmo tempo, que está sendo convocado pelos nórdicos para uma missão de divulgação. Sim. Então são duas missões, um papel duplo. A investigação na recém-reativada Arca Espacial do Atlântico, uma missão de divulgação e investigação na recém-reativada Arca Espacial. Pois bem. Em dezembro de 2024, vamos recapitular aqui. A retomada da Síria do Monte Hermon foi propiciada com a queda de Bashar al-Assad. Sabendo que nesse local existiam seres em estase, possivelmente seres extrafísicos, e com a batalha do Monte Hermon, se invadiram para a intraterra, onde eles foram derrotados e totalmente controlados e detidos pelos seres intraterrenos. Onde foram detidos pelos intraterrenos? Com relação aos seres extrafísicos, não temos informações para saber o destino desses. Seres físicos, nós sabemos que foram detidos pelos seres intraterrenos. Provavelmente, nesse local, havia um dispositivo antigo guardado para ativação das arcas, que foi recuperado. Recuperado em dezembro de 2024, no final do ano. Realmente incrível, espetacular o que está sucedendo. Agora sobre o sinal verde. Isso aqui é um outro tópico, meus amigos. Tá? Atualização do Dr. Greer, operações sigilosas. Eu vou ter que resumir esse tópico, porque ele é muito extenso, muito grande, e já estamos com mais de 1h40 de live. Escutem. Lembra que eu falei para vocês que tanto o Dr. Steve Greer, assim como, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o Richard Dolan, então temos duas fontes independentes, falam de 40 denunciantes prontos para depor no Congresso com provas físicas e que estavam aguardando simplesmente o sinal verde do loirão. Pois bem, James Fox, que tem muitos detalhes, Gary Nolan fala do programa legado ligado ao caso Varginha Brasil, 1996. O programa legado é um programa ligado aos sites negros e os Majestic 12 que operava no Brasil. Aliás, eles operam no mundo inteiro. E tem um propósito de recuperar, entre aspas, naves acidentadas abatidas pelos sites negros através de brinquedinhos escalares e agentes P3. Isso ocorre há muito tempo. Então existe um acordo firmado nos bastidores, ou seja,
de forma ilegal, debaixo dos panos, acordos esses para troca de informações e troca de naves e materiais e também corpos de entidades não humanas que são recuperados nessas atividades ilícitas. Gary Nolan tem vários contatos de pessoas que trabalham nesse programa Legado. Tá? Isso. E o programa Legado propiciou que os corpos de Varginha Brasil fossem levados, três corpos fossem levados para os Estados Unidos, assim como os destroços das naves. E agora, meus amigos, isso também através dos acordos do Five Eyes, que são as 5 nações que detêm a língua inglesa, ok? E o James Fox, nesse documentário, O Momento de Contato, ele conseguiu a entrevista de vários brasileiros que vão depor, inclusive o cirurgião que tratou dessa entidade alienígena, totalmente benevolente, bom salientar aqui, o próprio cirurgião falou que tem uma energia incrível, como se fosse um anjo que estivesse na sua presença, apesar da sua aparência estranha. Então ele viu a frequência desse ser, está pronto para depor. Isto vai expor os Majestic 12 e toda essa organização espúria de uma vez por todas, meus amigos. Tá? Então isso aqui tem um potencial gigante. Eu preciso dar esses detalhes para vocês, mas isso aqui é muito grande, é muito extenso, mas eu posso aqui compartilhar o depoimento desse senhor, que foi o Dr. Ítalo, que atendeu a entidade alienígena. Essa entidade alienígena, que consta inclusive no livro russo das raças alienígenas. Como é o nome dessa raça mesmo? Eu esqueci. Acartianos. Então é um acartiano do planeta Acarte, ser benevolente. Apesar da sua aparência nada assim, vamos colocar assim, aparentemente nada legal, né? Então, o ser humano gosta de depreciar tudo aquilo que é estranho, ainda mais uma figura como essa. E, meus amigos, não só o cirurgião, 2 outros também, médicos forenses também estão prontos para depor, policiais que também atenderam a ocorrência. Teve um que perdeu a vida por acidente, né? Porque quando ele estava colocando o corpo no saco, né, de plástico, acabou arranhando ele, é lógico, uma bactéria de outro planeta, né? Acabou falecendo. Lógico que foi um acidente, mas foi uma experiência e tanto. Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem, porque é algo realmente sensacional. Vale a pena conferir, meus amigos. Deixa eu colocar na tela. Vamos lá. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Eu fui ver um paciente, achando que era um humano. E eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. Esse é uma testemunha. Lembrando que o Dr. Ítalo está se prontificando a depor no Congresso dos Estados Unidos, junto com outros, e ele vai expor o projeto Legado. Expondo o projeto Legado, vai expor os Majestic 12, que vai forçar a revelação e a entrega das tecnologias. As pessoas, quando enxergam uma coisa dessa, não conseguem entender a consequência, a dimensão desta informação. Então, esses brasileiros corajosos
podem mudar o mundo. O próprio James Fox falou, se essas pessoas que são testemunhas de primeira mão, de fato puderem testemunhar, lembrando que o Eric Davis, que trabalhou no projeto Legado, que está associado ao que aconteceu em Varginha em 1996, as 3 moças também estão se prontificando a depor no Congresso dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não vai sair nada mesmo, aqui não sai nada, imagine com extraterrestre, piorou, entrega de tecnologias, só quem está em Nárnia mesmo para acreditar num negócio desse. Pois bem, o Eric Davis está se prontificando, meus amigos, a depor, e ele só pede uma condição, proteção, porque ele está impedido por causa de acordos de confidencialidade. Ele falou pro Loirão, Loirão, dá o sinal verde que eu vou entregar tudo, eu vou entregar todos os nomes, porque eu participei dessa operação. Eu sei dos agentes de inteligência que trabalham nessa organização espúria transnacional. Aqui estou resumindo o assunto, mas vale a pena conferir todos os tópicos. Na terça-feira, meus amigos, eu vou dar todos os detalhes. Porque passar isso assim de supetão é quase que um sacrilégio, né, Liette? É quase que um sacrilégio, meus amigos. É muito importante entender todos os detalhes e as implicações dessa grande notícia. Tem uma matéria da Cristina Gomes que ela fala, está na mão do Loirão, nesse momento, a revelação. Então nós temos não só o Eric Davis, astrofísico, que trabalhou nessa operação ilegal, que está pronto a depor e entregar todos os nomes, assim como 40 denunciantes que têm provas físicas. Estamos falando aqui de testemunhas de primeira mão, que estão prontas, estão se prontificando a depor. Alguém vai perguntar assim, por que o doutor Ítalo não se apresentou antes? Vou contar a história dele. Ele tinha decidido levar isso ao túmulo. Então não ia contar para ninguém. Só que ele teve um EQM, experiência de quase morte. E depois que ele voltou, ele pensou, olha, o mundo precisa saber a verdade. Eu não me importo com as consequências. Depois que ele tomou essa atitude corajosa e destemida, todos os outros, inclusive os outros médicos e enfermeiros que ainda estão vivos, também estão fazendo o mesmo. E entraram em contato com James Fox. James Fox está fazendo um trabalho sensacional. Ele esteve aqui no Brasil, fez essa investigação. E o Eric Davis também está comprando essa briga. E eles falaram o seguinte, Donald Trump, está na sua mão, meu filho. Deu o sinal verde. O próprio Dr. Greer falou, inclusive isso faz parte das ordens executivas, ordens sugeridas, ou melhor, sugestões de ordens executivas, para que houvesse uma anistia e um perdão e uma proteção para os desertores dos sites negros poderem entregar todos os nomes. E é o caso do Eric Davis. O Eric Davis disse, eu vou entregar todos os nomes, eu não aguento mais, o mundo não aguenta mais ficar sem camas med-bed. O mundo não sustenta mais com o status quo. Então é algo muito grande mesmo, algo promissor, que pode mudar o mundo. E ninguém está falando nada. Ninguém. 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 Então eu peço para vocês, meus amigos, entrarem num novo estado de consciência. Entrar no novo estado de consciência é o quê? Ter coragem. Arrumar tempo. A gente fala, mas eu não tenho tempo. Arrume um tempo para meditar. Arrume um tempo para fazer união sagrada, principalmente os casados. É uma missão para vocês. Alguém vai falar assim, mas eu já estou com uns 80 anos. Não tem problema, pega na mãozinha que também funciona. Cada um, né, Niete? De acordo com as suas condições. Mas o importante é a intenção. Tenha esta intenção. Sem falar os protocolos de contato. Porque eu, particularmente, quero que isso aconteça o mais rapidamente possível. Porque é muito fácil reclamar. É muito fácil. E jogar na costa dos outros. Aí quando os extraterrestres falam assim, mas não, a gente já fez a nossa parte, estamos esperando vocês. Se as pessoas tivessem essa consciência, né, gente? Ficariam com vergonha na cara. Mas muita vergonha. Ficariam igual pimentão, envergonhados. Não, mas a gente tá com mais pressa que você.
Mas espero que você cumpra a sua função. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque as pessoas, elas acham que é só uma coisinha. Não, eu tenho que ir lá fazer uma meditação, minha oração e tá tudo resolvido. Não, meu filho. Tem que vir do coração, tem que vir do âmago do seu ser. Tem que ser algo maior do que você mesmo. Espero que vocês tenham essa disposição. Meus amigos, quando eu entendi que quando eu estava aqui, eu tinha que me entregar de corpo e alma. Quando eu entendi que eu tinha que fazer sacrifícios. E tem pessoas que têm inveja ainda do Dr. Gui. O Dr. Gui já perdeu amigos. Ele perdeu a aposentadoria dele. É porque ele poderia estar muito bem. E médico aposentado nos Estados Unidos ganha muito bem, viu? Muito bem, obrigado. Ele é vilipendiado, criticado. Né? Vive de doação. Olha a situação, não é um médico, né, gente? Porque ele se dedica de corpo e alma. De corpo e alma a causa. Tá bom, meus amigos? Gratidão, gratidão. Eu vou terminar aqui com o desmaio do CEO que desabou. Um símbolo do sistema que está desabando. For nearly 150 years, my company, Eli Lilly, has been investing in America. We've been advancing science and creating high-value jobs. But today, we... Oh, are you okay? Gordon, you okay? Yeah. Press. We're going. Thank you, Press. Press. Right, guys. Camera.